Bondoso Deus, nós pedimos a orientação do Senhor para as nossas vidas, a direção do Senhor para os nossos corações e para as nossas mentes aqui agora, em nome de Jesus. Amém. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Observei as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores, e eles não têm consolador. Eclesiastes 4:1. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é muito comum. Hebreus 1, 2 e 3. Vocês vão ver que hoje, semana que vem, talvez nas próximas 2 semanas, nós vamos citar vários textos parecidos com esses daqui. 29 de novembro de 2005, um ônibus no Rio de Janeiro foi emboscado por pessoas ligadas ao tráfico e queimado. As pessoas que morreram ali não eram pessoas ricas, nem mesmo da classe média. As vítimas eram pobres, gente que na sua maioria voltava do trabalho para casa, não tiveram a menor possibilidade de reação. Os traficantes jogaram coquetéis Molotov dentro do ônibus. 5 pessoas morreram, inclusive uma menina de 6 anos. Na história do Rio de Janeiro, esse foi o primeiro ônibus a ser queimado por traficantes. Na época foi um choque, porque até então notícias semelhantes a essa a gente só ouvia acontecer lá em Israel, no Iraque, no Afeganistão, através de terroristas. Até então, nada similar tinha acontecido aqui no Brasil, num grande centro urbano como o Rio de Janeiro. 2005. De lá para cá, quantos ônibus já foram queimados com dezenas de vítimas? Talvez o fato mais escandaloso dessa história foi que em nenhum momento se viu a bandeira do estado do Rio de Janeiro, a bandeira do Brasil a meio pau. Não teve nenhum tipo de suspensão nas atividades do Rio de Janeiro. A governadora, membro de uma igreja evangélica, não se pronunciou, não disse nada. Não houve nenhuma manifestação pública do governo, da prefeitura e das autoridades constituídas. O que houve foi um silêncio ensurdecedor diante daquela tragédia. Um ano depois, 28 de dezembro de 2006, o tráfico parou a cidade do Rio de Janeiro. Cabines da PM foram atacadas em diversos pontos da cidade. Um ônibus da Itapemirim, que fazia a linha Vitória-São Paulo, passava pelo Rio de Janeiro e foi emboscado na Avenida Brasil. O ônibus foi queimado e 11 pessoas morreram carbonizadas. 2007. Uma mãe passava pelo subúrbio do Rio de Janeiro de carro, teve o seu carro assaltado, os marginais apanharam ali o carro, retiraram a mulher e não viram que o filho dela estava no banco traseiro.
A mãe ali num desespero de tentando retirar o filho, não conseguiu retirar o filho a tempo, que ficou preso ao cinto. Os bandidos arrancaram com o carro e arrastaram aquela criança por várias ruas do Rio de Janeiro. O nome da criança? João Hélio. 12/6/2000. Sandro do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária, sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro, manteve os passageiros reféns por mais de 4 horas e tudo passando ao vivo na televisão. Ao liberar alguns reféns, já lá depois das 4 horas, o sequestrador utiliza uma professora chamada Geisa Gonçalves como escudo. E ao tentar atingir o sequestrador, o policial atinge de raspão a professora. E o sequestrador, assustado, deu 3 tiros na professora, que morreu. Sandro morreu por asfixia dentro do carro da polícia indo para o hospital. O episódio virou um documentário que ganhou vários prêmios internacionais, esse documentário. Mais recentemente, houve o assassinato de um universitário, um camarada chamado Victor Deppmann. Chegando em casa, ele é abordado por um menor e, sem esboçar nenhuma reação, ele é brutalmente assassinado. Ainda em 2003, mais recentemente, em abril, uma dentista que cuidava dos seus pais, bem idosos, Cíntia Magali de Souza, foi abordada e assaltada dentro do seu consultório. Como ela não tinha dinheiro, ela foi amarrada e queimada dentro do próprio consultório pelos assaltantes. Dias depois, em São José dos Campos, aconteceu algo muito parecido. Um dentista, Alexandre Peçanha Gadi, 40 anos, foi abordado dentro do consultório, não tinha dinheiro, foi amarrado e queimado pelos assaltantes. 22 de março de 2014, Felipe Leite Vieira, 28 anos, assassinado na Rua Formosa depois de uma discussão de trânsito. Não é página policial não, gente. Mas eu inicio lembrando essas mortes famosas para mostrar que a violência é algo que cresce absurdamente em todas as grandes e médias cidades do Brasil. E os casos, eles continuam acontecendo um atrás do outro, diariamente ao redor do nosso país. E tem um detalhe importantíssimo. Essas são as notícias que a imprensa divulga. Isso significa que existe muito mais coisa que nós não sabemos. São milhares de pessoas que anualmente morrem pela violência que assola o nosso país. A violência no Brasil, ela cresceu consideravelmente a partir do momento que o Brasil se urbanizou. Isso, início do século XX. Final da década de 40, 80% da população brasileira vivia em centros rurais. No ano 2000, mais de 80% dos brasileiros vivem em grandes centros urbanos. Ou seja, urbanização sem planejamento gera caos na sociedade, nas cidades. Falta de estrutura, favelização, desemprego, crise econômica, consequentemente, violência. Muita violência. E aí, quando nós pensamos nessa espiral de violência, é relevante a gente observar ou levar em consideração os dados do Ministério da Saúde. Essas informações que eu vou mencionar agora não são de nenhuma ONG, mas são do próprio governo.
um mapeamento que foi feito entre 1980 e 2010. Nesse período, nesses 30 anos, segundo o subsistema de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde, morreram quase 800 mil brasileiros por disparo de algum tipo de arma de fogo. Esses dados não incluem violência doméstica e uso de armas brancas. É exclusivamente sobre armas de fogo. Preste atenção nos números. 1980, morreram 8.710 brasileiros por armas de fogo. 2010, quase 39 mil brasileiros por armas de fogo. Segundo essas informações, o que nós temos é um crescimento de 350% no incremento da violência. E a situação fica ainda mais dramática quando nós apanhamos esses números aqui e os colocamos lado a lado com os números de alguns países que estão em guerra civil. Chechênia, Etiópia, Eritreia, Guatemala, Argélia, a Guerra do Golfo, a Armênia, Azerbaijão e Nicarágua. Percentualmente, o Brasil mata mais pessoas do que as guerras civis nesses lugares. Em que pese as diferenças demográficas, o número é escandaloso. A taxa de pessoas mortas por armas de fogo no Brasil é maior do que os 12 principais conflitos militares ocorridos no mesmo período. No total, morreram quase 170 mil pessoas em 10 conflitos militares nesses 10 países. No Brasil, no mesmo período, morreram mais de 192 mil pessoas. Esse é um lado da situação. Essa é uma realidade. Do outro lado da situação, nós encontramos a falência do Estado em prover uma saída para essa espiral de violência. Hoje nós temos cerca de 550 mil pessoas presas no país, enquanto que o sistema prisional brasileiro possui 310 mil vagas. O sistema carcerário brasileiro não comporta o número de pessoas presas no país. E todos nós sabemos o tipo de prisão que nós temos na nossa nação. Parecem mais calabouços medievais do que lugares de reclusão. Existem hoje cerca de 75 mil pessoas cumprindo o regime semiaberto no Brasil. E grande parte dessas pessoas acaba reincidindo em crimes que as levaram a cumprir pena. Gente, e um detalhe, uma das coisas mais chocantes para aqueles que ainda pensam em termos de civilização é o fato de que muitos desses são menores de idade. É o fato de que grande parte dos criminosos, eles passam impunes. Seja pela falência do sistema carcerário, seja pela inépcia da polícia. Tenta fazer uma ocorrência na delegacia da Polícia Civil para você ver quantas horas você vai ficar lá. Seja pela morosidade do sistema judiciário, seja pela indiferença do legislativo, que não apresenta uma resposta à altura dessa onda crescente de barbárie e violência que assola e assombra o nosso país. Em tudo isso, nós não podemos deixar de considerar o fato de que nós somos um dos países do Ocidente que paga uma das maiores cargas tributárias do planeta. Em média, nós pagamos 40% daquilo que nós conseguimos com o nosso trabalho. Ou seja, a gente entrega para o governo, de mão beijada, para o Estado,
40% que a gente ganha. E o Estado nos oferece um serviço vergonhoso e ridículo. Humilhante. E aí nós ficamos com aquela sensação de que é impossível as coisas serem mudadas no nosso país. Quando a gente conversa nas nossas rodinhas e fala dessas e de tantas outras coisas, a conclusão a que nós chegamos é o seguinte: não tem jeito. Não tem jeito. Nós vivemos uma crise conjuntural, nós temos um governo perdulário e corrupto, temos um sistema político ineficiente que não serve à população. Ironicamente, não ajuda aqueles que pagam os impostos que mantêm esse governo. Então, essa é a conjuntura que nós temos no Brasil. De um lado, o incremento da violência. Do outro, a falência do Estado em lidar com essa violência, em oferecer respostas para a sociedade. Consequência, nós temos uma cultura de medo no país. Joadi falou comigo hoje de manhã, acabou de chegar da Austrália essa semana. Na Austrália, ninguém rouba nada de ninguém. Assim, ela quis dar um exemplo de que você entra no ônibus, você não precisa pagar passagem. Se você não pagar, ninguém te cobra. E foi falando de como é a segurança ali na Austrália. Quem viaja para países de primeiro mundo, mais civilizados, não precisa ficar olhando por cima do ombro quando sai à noite de casa para passear. No Brasil, depois de 8 horas da noite, as pessoas começam a se esconder. Nós temos medo de nos expor em vários ambientes, em vários locais à noite. Não são poucas as pessoas que deixam de morar em casas e buscam apartamentos por causa da segurança, com medo de serem assaltadas e violentadas. Então, irmãos, nós vivemos numa conjuntura desesperadora. Para onde nós vamos? O que nos aguarda nos próximos dias, nos próximos anos? Alguém aqui é capaz de dizer que daqui a 10 anos isso vai mudar? Que tipo de país o meu filho que está crescendo vai encontrar daqui a 15 anos? Alguém aqui tem realmente esperança de que esses índices de violência eles vão diminuir? Humanamente falando, a maior parte de nós somos céticos e descrentes. Humanamente falando, não há muito que esperar de políticas governamentais ou de ações ligadas ao Estado. Até porque o Estado, em grande parte, está o quê? Associado a essa conjuntura de ineficiência de um lado e de estímulo à violência do outro. Beleza. E o que tudo isso tem a ver com a igreja? Comigo, com você. Qual é o papel da igreja diante de um assunto como esse? Assistir e ficar quieta? Nós devemos agir? Como agir? O que fazer? O que não fazer? Como que a igreja deve se portar diante de um quadro de violência e de desvalorização da vida? E aí eu penso que a resposta bíblica e honesta para uma situação dessa é nós repensarmos o conceito de igreja e o conceito de cristão. A grande resposta sai daqui. O que é igreja e o que é cristão?
Hoje nós temos uma grande confusão entre essas duas palavras, de tal forma que muitos pregadores, muitos professores de teologia, muitos escritores, eles tratam igreja e cristãos como se fossem sinônimos, como se fosse a mesma coisa. No entanto, se nós desejarmos entender qual é o papel da igreja diante da violência, é condição sine qua non, é preciso, de forma primordial, diferenciar, distinguir as formas de serviço que a igreja presta como igreja e as formas de serviço que cristãos que pertencem a esta igreja se envolvem. Então vamos lá, vamos definir igreja à luz do Novo Testamento, à luz da tradição protestante. Muita gente enxerga igreja como um prédio, uma visão completamente ridícula. O Novo Testamento nunca chama o prédio de igreja. Outros vão pensar em igreja como denominação. Algumas denominações em nosso país se veem como a única igreja verdadeira. No Novo Testamento, na tradição protestante evangélica, igreja não é denominação. No Novo Testamento, irmãos, a igreja é algo extremamente simples. No Novo Testamento, a igreja é a comunidade da pregação da palavra, da administração do batismo e da ceia. Mais nada. O que é a igreja no Novo Testamento? É a comunidade da pregação da palavra, da administração do batismo e da ceia. Parafraseando Lutero, Lutero vai dizer que igreja é palavra, banho, cálice e pão. Perguntaram para Lutero, o que é igreja? Palavra, banho, cálice e pão. A Confissão de Augsburgo, preparada pelos luteranos e oferecida ao imperador Carlos V na Dieta de Spira, diz assim: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Só isso. Essa definição, ela preserva aquilo que é absolutamente essencial para caracterizar uma igreja de verdade. Igreja segundo o Novo Testamento e à luz da tradição protestante é a comunidade da palavra, do batismo e da ceia. Simples assim. E aí, à luz dessa definição, eu volto ao nosso assunto de hoje. Nós precisamos diferenciar a missão da igreja e o dever dos cristãos. Qual é a missão da igreja? Pregar a palavra e, a partir dessa pregação, inserir pessoas no reino por meio do batismo. E essas pessoas que foram inseridas no reino por meio do batismo, essas pessoas precisam ser pela igreja alimentadas por meio do cálice e do pão. Só isso. Pensa o seguinte: quem é oferecido na pregação? Cristo. Nós somos batizados em nome de quem? Cristo. Quem nos alimenta na ceia? Cristo. Então, uma igreja verdadeira, ela é a comunidade da palavra, do batismo e da ceia. Essa é a definição de igreja do Novo Testamento. E ela nos ajuda a ter discernimento no meio dessa bagunça que se tornou o cenário evangélico no Brasil. Essa é uma realidade. Do outro lado, qual é o dever dos cristãos? Se de um lado o dever da igreja
é mostrar Cristo às pessoas e alimentar os convertidos a Cristo. Do outro lado, cristãos convertidos, ou cristãos alimentados, moldados, unidos a Cristo, esses cristãos, eles são chamados a mostrar misericórdia. Eles são chamados a cuidar dos pobres. Eles são chamados a se preocuparem com justiça. Como Paulo vai dizer em Gálatas 6, fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então preste atenção. Uma igreja que prega a palavra, uma igreja que batiza em nome de Cristo, uma igreja que alimenta esse povo, vai gerar cristãos, e cristãos bem alimentados na sua igreja. São homens e mulheres que transformam a sua vizinhança. São homens e mulheres que transformam o seu local de trabalho. São homens e mulheres que vão transformar a sociedade. Cristãos bem alimentados por sua igreja sentem um peso enorme pela violência, pela corrupção, pela fome, por tantos outros problemas. Cristãos bem alimentados pela sua igreja são jornalistas, são dentistas, são médicos, são empresários, são advogados, são comerciantes, são juízes, são policiais, são homens e mulheres que sozinhos ou por meio de algumas organizações às quais eles se filiam, conseguem mudar a conjuntura do bairro, conseguem mudar a conjuntura de uma cidade, conseguem mudar a conjuntura social. Então, na medida que o evangelho é genuinamente pregado na igreja, as pessoas ali, elas começam a sentir a responsabilidade de reformar a sociedade. Por que a nossa sociedade está um caos? Porque o evangelho não é pregado nas igrejas. Jesus disse, vocês devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Não tem evangelho pregado. Na medida em que o evangelho é genuinamente pregado, as pessoas sentem essa responsabilidade. Eu preciso mudar o meu bairro. Eu preciso mudar o meu local de trabalho. E se todo mundo fizer isso, a sociedade é transformada. Não é papel da igreja. Preste atenção no que eu vou falar. Talvez isso possa soar estranho aos seus ouvidos. Não é papel da igreja, como igreja, reformar a sociedade. É papel dos cristãos reformar a sociedade. Igreja o que é? Pregação, pão, cálice e água. Alimenta o povo, e o povo, quando sai para a sociedade, transforma a sociedade. Não é papel da igreja como igreja reformar a sociedade, mas é papel dos cristãos reformar a sociedade. A teologia chama isso de soberania das esferas. Se de um lado a glória da igreja é permanecer igreja, do outro lado é dever dos cristãos como cidadãos buscar meios de transformar a sociedade. Timothy Keller, escritor, conferencista e pastor da Igreja Presbiteriana de Manhattan, a igreja dele tem 5.000 membros. Ele começou com 4 ou 5 casais, hoje tem mais de 5.000 membros. Há um livro dele chamado A Cruz do Rei. Nesse livro, ele fala sobre o papel do cristão na sociedade. Ele diz o seguinte, olha só. Como é possível fazer justiça e ajudar os necessitados? Além de assistência e desenvolvimento, tanto individual como corporativo, existe a reforma social. Essa reforma vai muito além de assistências e necessidades imediatas que geram dependência.
essa reforma busca transformar as condições e estruturas que agravam ou causam esta dependência. Imagine uma sequência para a parábola do bom samaritano. Os meses passam e todas as vezes que o samaritano viaja por aquela estrada que vai de Jerusalém para Jericó,